Querido pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder, em parte justamente por causa do medo que eu tenho de você. Em parte porque, na motivação desse medo, intervém tantos pormenores que mal poderia reuni-los numa fala. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto. Porque também ao escrever, o medo e as suas consequências me inibem diante de você, e porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe a minha memória e o meu entendimento. Para você as coisas pareciam ser mais ou menos assim. Trabalhou duro a vida toda, sacrificou tudo pelos filhos, especialmente por mim. E graças a isso eu vivia larga. Desfrutei de ter a liberdade para estudar o que eu queria. Não precisei ter qualquer preocupação com o meu sustento, portanto, nenhuma preocupação. Em troca, você não exigiu gratidão. Você conhece a gratidão dos filhos. Sempre me escondi de você. No meu quarto, com meus livros, com amigos malucos, com ideias extravagantes. Nunca falei abertamente com você. No templo, não ficava a seu lado. Aliás, eu nunca tive sentido de família. Não dei atenção à loja, nem aos seus outros negócios. A fábrica eu deixei nas suas costas, depois abandonei. E se por um lado eu não movo um dedo por você, dei uma entrada de teatro lhe trago. Pelos amigos eu faço tudo. Se você tivesse... se você tivesse... se você tivesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria que, na verdade, não me censura de nada abertamente indecoroso ou mal, exceto talvez pelo meu último projeto de casamento, mas sim de estranheza, ingratidão. E, de fato, você me recrimina por isso como se fosse culpa minha. Como se, por acaso, eu tivesse podido, como uma virada do volante, conduzir tudo para uma outra direção, ao passo que você não tem a menor culpa. A não ser, talvez, o fato de ter sido bom demais para mim. Esse seu modo usual de ver as coisas eu só considero justo na medida em que também acredito que você não tem a menor culpa pelo nosso relacionamento. Mas eu também não tenho a menor culpa. Se pudesse levá-lo a reconhecer isso, seria possível não uma nova vida, porque para tanto nós dois estamos velhos demais, mas sem dúvida alguma espécie de paz. Não a cessação, mas certamente um abrandamento das suas intermináveis recriminações. Eu sempre gostei de você, Franz Kafka, meu filho. Embora na aparência não tenha sido como costumam ser os outros pais, principalmente porque eu não sei fingir como eles. Ora, no que me diz respeito, pai, nunca duvidei da sua bondade, mas eu considero incorreta essa observação. Você não sabe fingir, é verdade. Mas só por isso querer afirmar que os outros pais fingem? É uma mera mania de se ter razão e não se fala mais nisso? Ou, como de fato acho, a expressão velada de que as coisas entre nós não vão bem? E de que você tem a ver com isso? Mas sem culpa. Se realmente pensas assim, então estamos de acordo. Naturalmente não digo que eu me tornei o que eu sou só por influência sua. Seria muito exagerado. E bem possível que mesmo que tivesse crescido totalmente livre da sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. Provavelmente seria um homem sem vigor, medroso, hesitante, inquieto, completamente diferente do que eu sou na realidade. E poderíamos ter suportado um ao outro de uma forma magnífica. Eu
Teria sido feliz por tê-lo tido como chefe, tio, avô, até mesmo como sogro. Mas justamente como pai, você era forte demais para mim. Principalmente porque as minhas irmãs morreram muito pequenos, muito cedo. Os meus irmãos só vieram muito depois. E que, portanto, eu tive que suportar sozinho o primeiro golpe. E para isso, meu pai, eu era fraco demais. Compare-nos um com o outro. Eu, para expressá-lo bem abreviadamente, um certo Kafka, que não é acionado pela vontade de viver, fazer negócio e conquistar dos Kafka, que age mais secreto, mais tímido, em outra direção, e às vezes cessa por completo. Você, ao contrário, um verdadeiro Kafka, na saúde, apetite, sonoridade de voz, dom de falar, autossatisfação, superioridade diante do mundo, perseverança, presença de espírito, conhecimento dos homens, certa generosidade, naturalmente com todos os defeitos e fraquezas que fazem parte dessas qualidades e para as quais precipitam o seu temperamento e, por vezes, a sua cólera. Talvez agora também tenha ficado de novo mais alegre, uma vez que os netos e o genro devolveram algo daquele calor que os filhos não puderam lhe dar. Seja como for, éramos tão diferentes e nessa diferença tão perigosos um para o outro, que se alguém, por acaso, quisesse calcular como eu, a criança que se desenvolvia devagar, e você, o homem feito, se comportariam um com o outro, poderia supor que você me esmagaria sob os pés e que não sobraria nada de mim. Ora, isso não aconteceu. Mas talvez tenha acontecido algo pior. Aqui, contudo, peço-lhe encarecidamente que não se esqueça que nem de longe acredito numa culpa da sua parte. Você influiu sobre mim como tinha de influir. Só que precisa deixar de considerar como uma maldade especial da minha parte o fato de eu ter sucumbido a essa influência. Eu era uma criança medrosa. E além do mais, eu era teimoso, como são as crianças. Mas eu não posso crer que eu fosse um menino difícil de lidar. Nem que uma palavra amável, um silencioso levar pela mão, um olhar bondoso não pudesse conseguir de mim tudo o que quisesse. Ora, no fundo, você é um homem bom, brando. Mas nem toda criança tem a coragem, o destemor de ficar procurando até chegar à bondade. Você só poderia me criar como você mesmo foi criado, com energia, ruído e cólera. E além do mais, isso lhe parecia ser muito satisfatório, porque queria fazer de mim um jovem forte, corajoso. Naturalmente, hoje não posso descrever sem mediações seus métodos pedagógicos dos primeiros anos, mas eu posso, talvez, imaginá-los, por dedução, dos anos posteriores. De imediato, eu só me recordo de um incidente dos primeiros anos. E talvez você também se lembre dele. Uma noite, eu choramingava sem parar pedindo água. Com certeza não de sede, mas provavelmente em parte para aborrecer, em parte para me distrair. Depois que algumas ameaças severas não haviam adiantado, você me tirou da cama, me levou para a sacada e me deixou ali sozinho, de camisola de dormir, diante da porta fechada. Não quero dizer que isso não estava certo. Talvez então não fosse realmente possível conseguir o sossego noturno de uma outra maneira. Mas eu quero aqui caracterizar os seus métodos pedagógicos e os efeitos que eles tiveram sobre mim. Sem dúvida, a partir daquele momento, eu me tornei uma criança obediente. Mas eu fiquei internamente lesado. Segundo a minha índole,
Eu nunca pude calcular direito a naturalidade daquele ato inconsequente de pedir água com um terror extraordinário de ser arrastado para fora. Anos depois, eu ainda sofria com a torturante ideia de que um homem gigantesco, o meu pai, à última instância, podia vir quase sem motivo me tirar da cama à noite. E, portanto, eu era para ele um nada. Eu teria precisado de um pouco de estímulo, de um pouco de abertura para o meu caminho. Mas, ao invés disso, você obstruiu, com a certeza de que eu deveria seguir outro. Mas, para isso, meu pai, eu não tinha condições. Você me estimulava quando eu batia continência e marchava direito. No entanto, eu não era um futuro soldado. Ou me estimulava quando eu conseguia comer vigorosamente, beber cerveja. Ou quando eu sabia repetir canções que não compreendia. Ou arremedar suas expressões prediletas. Nada disso, entretanto, fazia parte do meu futuro. E é significativo que até hoje você se me encoraje, de fato, daquilo que o afeta pessoalmente, quando se trata do seu amor próprio, que eu firo. Ou que é ferido em mim. Eu já estava esmagado. Eu já estava esmagado com a simples materialidade do seu corpo. Lembro-me, por exemplo, que muitas vezes costumávamos nos despir juntos numa cabine. Eu, magro, fraco, franzino. Você, forte, grande, largo. Já na cabine eu me sentia miserável, meu pai. Na verdade, não só diante de você, mas do mundo inteiro, porque para mim você era a medida de todas as coisas. Mas quando saímos da cabine diante das pessoas, eu, na sua mão, um pequeno esqueleto, inseguro, descalço sobre as pranchas de madeira, com medo de água, incapaz de imitar os seus movimentos para nadar, que com boa intenção, mas de fato, para minha profunda vergonha, você não parava de me mostrar. Então, nesses momentos eu ficava muito desesperado. Eu só me sentia melhor quando você algumas vezes se despia primeiro e eu ficava sozinho, podendo adiar a vergonha da aparição pública, até o momento em que você vinha ver o que estava acontecendo e me tirava da cabine. Eu ficava grato porque você parecia não notar a minha aflição. Eu também tinha muito orgulho do corpo do meu pai. A isso correspondia, ademais, a sua superioridade espiritual. Você havia subido tão alto, contando apenas com a sua própria força, que tinha confiança ilimitada na sua opinião pessoal. Da sua poltrona, você regia o mundo. Todas as suas opiniões eram certas, todas as outras eram extravagantes, malucas, anormais. Podia ser o tão grande era a sua autoconfiança que você precisava de modo algum ser consequente, se no entanto deixar de ter razão. Podia também ser o caso de você não ter opinião alguma sobre um assunto que, por consequência, todas as outras opiniões relativas a ele eram, sem exceções, erradas. Você podia, por exemplo, xingar os tchecos, depois os russos, os alemães. Na verdade, não só sobre esse ou aquele aspecto, mas sobre todos. E no final, meu pai, não sobrava ninguém além de você. Você carregava consigo o que eu acredito que seja de mais enigmático em todos os tiranos, cujo efeito está fundado não no pensamento, mas na própria pessoa. Bragisten Polen! Hasen Polen, Kalen Polen, Bisten Kalen Polen! Alle Gelle! Ora, no que me dizia respeito, meu pai, você efetivamente tinha razão com assombrosa frequência. Numa conversa, isso era evidente, pois mal chegávamos a conversar. Mas na prática, você também tinha razão. Bastava eu estar feliz com alguma coisa, ficar com a alma plena, chegar em casa e expressá-la para que a sua resposta fosse um... Ou um...
Para mim, você vem contar isso? Minha cabeça não é tão fresca quanto a sua. Dá para comprar alguma coisa com isso? Ora, mas que acontecimento, não, Franz Kafka? Mas que acontecimento, né? Naturalmente, não se podia exigir de você entusiasmo por qualquer ninharia de criança, vivendo como vivia, cheio de preocupação e trabalho pesado. Nem era disso que se tratava. Pelo contrário, tratava-se do fato de que você precisava causar essas decepções ao filho. Bastava que eu tivesse um pouco de interesse por alguém, o que, aliás, não acontecia com muita frequência por causa do meu jeito de ser. Para que você, sem qualquer respeito pelo meu sentimento e sem nenhuma consideração pelo meu julgamento, interviesse logo com insulto, calúnia, difamação. Gente inocente, ingênua, como o meu amigo, o ator judeu, o Lowy. Teve que pagar por isso. Sem o conhecê-lo, você o comparou de uma maneira horrível, da qual eu já me esqueci, com inseto daninho. Ou como com outras pessoas que me eram caras, você tinha sempre à mão o ditado: durma com cães, acorde com pulgas. Eu lembro-me aqui, em particular, do meu amigo, o ator judeu, o Lowy. Porque eu escrevi algumas coisas que você disse sobre ele naquela ocasião para mim com uma observação. É assim que o meu pai fala sobre o meu amigo, que ele absolutamente não conhece, só porque ele é meu amigo. Era como se você não tivesse a menor noção da sua força. Também eu, com certeza, muitas vezes o magoei com palavras. Mas depois sempre o reconheci. Isso me doía, mas eu não podia dominar, refrear a palavra. Eu já me arrependi enquanto a pronunciava. Mas você bradava sem mais as suas. Não se condoía de ninguém, nem durante, nem depois. Contra você, meu pai, estava-se absolutamente sem defesa. Como em criança, eu ficava junto de você na hora das refeições. A sua maior lição principal era, em grande parte, uma lição sobre o comportamento correto à mesa. O que vem à mesa é preciso ser comido. Não é permitido falar sobre a qualidade da comida. Mas você, frequentemente, achava a comida um grude. A besta, a cozinheira, a tinha estragado. Como você tinha uma predileção por comer tudo rápido, quente, em grandes bocados, a criança tinha que se apressar. Reinava à mesa um silêncio sombrio. Primeiro coma, depois fale. Vai mais depressa, vai, garoto. Vai mais depressa. Mais depressa! Olha, eu já acabei de comer faz muito tempo. Não é permitido cortar os ossos com os dentes. Mas você podia. Não é permitido sorver o vinagre. Mas você podia. O principal é que se corte o pão direito. Mas o fato de você cortar o pão com a faca pingando o molho era indiferente. A mesa só é permitido se preocupar da comida. Mas você, frequentemente, apontava lápis, limpava os ouvidos com palito de dentes, cortava as unhas. Entenda-me bem, meu pai. Esses pormenores teriam sido em si mesmo completamente insignificantes. Eles só me oprimiam porque você, o homem tão imensamente decisivo, não atendia ele mesmo aos mandamentos que me impunha. Com isso,
o mundo se dividia para mim em 3 partes. Uma, onde eu, o escravo, vivia sob as suas leis, e que além do mais eu não correspondia porque eu não conseguia entender. Depois, um segundo mundo, completamente distante do meu, onde você vivia, preocupado em inventar as leis e irritar-se com seu não cumprimento. E depois, um terceiro mundo, onde todas as outras pessoas viviam felizes, longe da ordem e da obediência. Eu vivia imerso na vergonha. Ou seguia suas leis, e isso era uma vergonha, porque elas só valiam para mim. Ou ficava teimoso. Isso também era uma vergonha, porque como é que eu poderia ficar teimoso diante de você? Com isso, meu pai, se moviam não as reflexões, mas os sentimentos do menino. Com essa aí não se pode fazer nada, né? Porque ele já pula logo no pescoço. Mas não é ela a primeira pessoa a fazer isso, meu pai. Você confunde a coisa com a pessoa. É a coisa que pula no seu pescoço. Imediatamente você toma uma decisão sobre ela sem ouvir a pessoa. E o que vem depois pode, no máximo, irritá-lo, mas jamais convencê-lo. Faça o que quiser, Franz Kafka. Você é maior de idade. Eu não tenho conselhos para lhe dar. Desaprendi a falar. Certamente não teria sido, em outro contexto, um grande orador, mas sem dúvida teria dominado a linguagem humana fluente, comum. No entanto, logo cedo você me interditou a palavra, a sua ameaça. Nem uma palavra de contestação! E a mão, erguida no ar, me acompanha desde sempre. Na sua presença, quando se trata das suas coisas, você é um excelente orador. Adquiriu um modo de falar entrecortado, gaguejante. E finalmente, silenciei. A princípio, talvez por teimosia. Mais tarde, porque já não podia pensar, nem falar. E como você era o meu verdadeiro educador, isso repercutiu em todos os aspectos da minha vida. No geral, é um curioso equívoco você acreditar que nunca me submeti à sua vontade. Sempre do contra em tudo, não é, Franz Kafka? Se eu tivesse obedecido menos, você na certa estaria muito mais satisfeito comigo. O fato é que as suas medidas educativas acertaram no alvo. Assim como eu sou o resultado da sua educação e da minha docilidade. Seus recursos oratórios, extremamente eficazes e que nunca falhavam, pelo menos comigo, eram insulto, ameaça, riso malévolo e, curiosamente, autoacusação. Eu vou fazer picadinho de você! Era terrível quando você corria ao redor da mesa para agarrar um de nós. E a minha esperança é de que claro que você não queria agarrar, mas agia como se quisesse. E a minha esperança é de que minha mãe finalmente chegava para me salvar. Eu perdi a confiança em meus atos. Tornei-me instável, inseguro. Quanto mais velho ficava, tanto maior era o material que você podia levantar como prova da minha falta de valor. Aos poucos, você, num certo sentido, acabou tendo realmente razão. Previno-me outra vez de afirmar que me tornei assim só por influência sua, meu pai. Você apenas reforçou o que existia em mim. Mas reforçou muito. Principalmente porque você era muito poderoso e aplicou nisso todo o seu poder.
que você não pode fazer isso assim, assado, Franz Kafka? Será que é demais para você? Naturalmente, para isso, o senhor não tem tempo, né? Naturalmente, não se pode exigir isso do senhor, meu filho. De certo modo, a pessoa já estava punida antes mesmo de saber que tinha feito algo errado. Assim, você sofria. E assim, sofríamos nós. Você era tão gigantesco em todos os sentidos. Só mais tarde eu compreendi que, de fato, você também sofria muito por causa dos filhos. Felizmente, também havia exceções. Por exemplo, quando, nas tardes quentes de verão, eu o via dormir com os cotovelos em cima do balcão. Ou quando você chegava aos domingos esfalfado de tanto trabalhar. Ou quando durante as minhas últimas férias de verão, daquela vez que a minha mãe ela teve uma doença grave, você se encostou na estante de livros, trêmulo, de tanto chorar. Ou da vez da minha última doença grave, você veio até o meu quarto, em silêncio, ficou encostado assim na soleira da porta e fez apenas um gesto, com a mão. Nesses momentos, meu pai, eu me encostava no meu leito e eu chorava de felicidade. E eu choro ainda enquanto escrevo. Só para me afirmar um pouco diante de você. Em parte também por uma espécie de vingança. Logo comecei a observar, colecionar e exagerar pequenos ridículos que eu notava da sua pessoa. Por exemplo, o modo como se deixava deslumbrar por pessoas, na maioria das vezes apenas em posição social um pouco mais elevada do que a nossa, as quais repetia coisas sem parar. Observar a sua predileção por frases indecorosas, de preferência proferidas em voz alta, das quais ria como se tivesse dito alguma coisa particularmente maravilhosa e brilhante quando se tratava apenas de uma pequena e banal indecência. É fato que você também nunca me bateu de verdade, mas os gritos, o enrubescimento do seu rosto, o gesto de tirar a cinta e deixá-la no espaldar da cadeira, era quase como se batesse. É como quando alguém precisa ser enforcado. Se ele realmente é enforcado, então ele morre logo e tudo acaba. Mas se ele precisa observar todos os preparativos para o seu enforcamento e só fica sabendo do seu indulto na hora que o laço pende diante do seu pescoço, então ele pode sofrer a vida inteira com isso. Dos meus pais eu nunca recebi nada. Nem durante o serviço militar. E eu ainda tinha que mandar dinheiro para casa. Mas apesar de tudo, o pai era sempre o pai. Quem é que sabe disso hoje? O que os filhos sabem? Ninguém sofreu assim. Será que um filho entende isso hoje? Você chamava os empregados de inimigos pagos. E eles certamente com frequência o eram. Mas antes ainda de terem se transformado nisso, você parecia ser o inimigo pagante deles. Você se equivoca por completo. Você acredita que por amor e fidelidade eu faço tudo pelos outros e que por frieza e traição eu não faço nada por você nem pela minha família. Repito, pela 10ª vez. Mesmo em outras circunstâncias eu teria me tornado um homem acanhado e medroso. Mas até aqui, o ponto onde eu cheguei, existe um caminho longo e obscuro.
Na sua opinião, eu estudei sem parar quando eu era criança e mais tarde eu escrevi sem parar. Ora, mas nem de longe isso é verdade. Pode-se dizer com muito menos esforço que eu estudei pouco e não aprendi nada. Eu também não mostrei nenhuma previsão a respeito da possibilidade de um casamento. Para mim esse é o maior terror da minha vida até agora. Eu estou convencido que casar, fundar uma família, acolher todos os filhos que vierem, mantê-los neste mundo inseguro e guiá-los um pouco, é o máximo que um homem em geral pode conseguir. O fato de serem tantos os que conseguem não é uma prova em contrário, porque, em primeiro lugar, efetivamente, não são muitos os que conseguem. E, em segundo lugar, esses poucos não o fazem, apenas acontece com eles. Na verdade, não é aquele máximo, mas é algo muito grande, muito honroso. E por que então que eu não me casei? Havia obstáculos em todas as partes, mas a vida, meu pai, consiste exatamente em aceitar esses obstáculos. O obstáculo essencial, porém, era que, do ponto de vista espiritual, sou manifestamente incapaz de me casar. Isso se expressa no fato de que, a partir do momento em que eu decido me casar, eu não consigo dormir. A cabeça arde dia e noite. Isso não é vida! Eu vou tentar explicar melhor. O casamento é certamente a garantia da mais nítida autoliberação e independência. Eu teria uma família. O máximo que, em geral, se pode conseguir. Ou seja, também o máximo que você conseguiu. Eu seria igual a você. Se eu quiser me tornar independente, preciso fazer alguma coisa que não tenha a menor ligação com a sua pessoa. Mas muito mais importante é o receio por mim mesmo. Até as minhas tentativas de casamento, eu cresci mais ou menos como um advogado judeu, escritor nas horas vagas, um homem de negócios, que vive o dia a dia com preocupações e maus pressentimentos, mas sem uma contabilidade precisa. Tudo é registrado, mas nunca é submetido a um balanço. Chega, porém, o momento em que o balanço é forçoso, ou seja, a tentativa de casamento. E no que diz respeito às grandes somas com que se é preciso contar durante a vida, é como se até aqui não houvesse nenhum ganho e tudo fosse tão somente uma grande dívida! Agora case sem ficar louco! Aqui. Termina. Até agora. A minha vida com você, meu pai. E ela carrega consigo essas perspectivas para o futuro. Se caso abarcasse com o olhar a fundamentação do medo que eu tenho de você, então você talvez poderia responder.
Você afirma que eu simplifico a meu favor quando eu explico a minha relação com você apenas através da sua culpa. Mas o fato é que você a torna, se não mais difícil, pelo menos bem mais em conta naquilo que lhe diz respeito. Em primeiro lugar, rejeito qualquer responsabilidade da sua parte, e nisso, portanto, nosso comportamento é o mesmo. Mas ao passo que eu atribuo toda a culpa a você, com a franqueza que está nos meus propósitos, a sua vontade é ser super sensato, super afetuoso, absolvendo-me assim também de qualquer culpa. A despeito de todos os discursos sobre modo de ser, natureza, oposição e desamparo, fui eu o agressor, enquanto tudo aquilo que você fez foi apenas autodefesa. Portanto, você já teria conseguido o bastante com a sua insinceridade, pois me provou 3 coisas. Primeiro, que eu sou culpado. Segundo, que você é inocente. E terceiro, que por pura grandiosidade e generosidade você está disposto não só a me perdoar, mas a provar e crer, seja lá como for, contra a verdade que eu também sou inocente. Isso poderia por hora lhe bastar, mas ainda não basta. De fato, você pôs na cabeça que quer viver inteiramente às minhas custas, garoto. Admito que lutamos um contra o outro, Franz Kafka, meu filho. Mas há 2 tipos de luta. O combate cavalheiresco, onde se medem a luta dos contendores independentes e cada um luta por si. Ganha por si. Ou perde por si. E a luta do inseto daninho, que não só pica como suga simultaneamente o sangue para conservar a vida. Esse é o verdadeiro soldado profissional e você é isso. Está inadaptado para a vida. Para se ajustar perfeitamente nela, despreocupado e sem autorrecriminações. Você demonstra que eu tirei a capacidade para a sua vida e a coloquei no meu bolso. O que importa é que agora você seja incapaz para ela? A responsabilidade é minha, mas você se faz arrastar física e espiritualmente por mim. Em primeiro lugar, tanto aqui como em outra parte, eu nunca quis ser um obstáculo à sua felicidade, garoto. Em segundo lugar, eu não quero jamais ouvir de um filho meu uma censura dessa natureza. Mas será que a autoliberação com a qual eu abri caminho ao seu casamento ajudou em alguma coisa? Absolutamente nada. A minha aversão ao seu casamento não teria impedido, pelo contrário, teria sido um estímulo para você se casar com a moça, pois a tentativa de evasão teria sido completa. E, de fato, você demonstra que eu sou o culpado por você não se casar. O fato, porém, contudo, entretanto, é que você não me provou nada. A não ser que todas as minhas recriminações eram justificadas e que faltou uma, especialmente legítima. A recriminação da insinceridade, da bajulação, do parasitismo. Se eu não me equivoco muito, Franz Kafka, meu filho, você ainda está parasitando em mim com essa sua carta. A isso, respondo que, em primeiro lugar, toda essa objeção
que pode também, em parte, se voltar contra você, não vem de você, meu pai, mas de mim. Nem mesmo a sua desconfiança dos outros é tão grande quanto a minha autodesconfiança, para a qual você me educou. Eu não nego a sua objeção, uma certa legitimidade, que além do mais contribui com algo novo para a caracterização do nosso relacionamento. É claro que as coisas não se encaixam tão bem quanto as provas contidas aqui na minha carta, porque a vida, meu pai, é muito mais que um jogo de paciência, muito mais que um quebra-cabeças. Mas com a correção que resulta dessa réplica, alcançou-se, a meu ver, algo tão próximo da verdade que pode nos tranquilizar um pouco e tornar a vida e a morte mais leves para mim e para você também. Com amor, Franz. Muito obrigado ao Teatro João Caetano, à Prefeitura de São Paulo e à Secretaria Municipal de Cultura por terem propiciado esta experiência de teatro digital dessa live. O Kafka, ele escreveu essa carta em 10 dias, do dia 9 ao 19 de novembro de 1919, portanto, há mais de 100 anos, um pouco mais de 100 anos. E ele estava com o princípio de tuberculose, e essa carta nunca foi entregue ao pai, foi escrita num sanatório, literalmente com sangue. E aqui eu entrego com muito amor para vocês. Muito obrigado. Semana que vem a Companhia Satélite apresentará Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, com Adriano Arbol. Às 9 horas estão todos convidados. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite e viva o teatro digital brasileiro. Evoé!